Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos um vídeo bem peculiar para falar o mínimo. Eu pensei que ia trazer um vídeo apenas sobre os argentinos que vêm até o Brasil buscar melhores oportunidades de emprego, salário e tudo mais. Porém não, pro meu espanto, nessa reportagem eles entrevistaram um produtor argentino. Meu amigo, ele falou cada barbaridade do Brasil, cada barbaridade do brasileiro e cada barbaridade sobre essa situação que eu tive que trazer aqui no canal, porque, cara, é daqueles vídeos que você fica com muita raiva, mas tenta manter a sanidade mental. Mas o vídeo de hoje é esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, para essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Há alguns dias falávamos das economias de fronteira, né? Essas circunstâncias tão disruptivas de economias que vão variando, né? Trabalhadores de Misiones que cruzavam diretamente para o Brasil, não em busca de ofertas, como costumávamos mostrar, mas para procurar trabalho, para procurar emprego, né? Trabalhadores jovens, adultos, cruzando a fronteira fundamentalmente para trabalhar na colheita de maçãs e uvas. Fundamentalmente, a falta de oferta de mão de obra em Misiones, uma situação bastante complexa, São postais, obviamente, que são impactantes de ver, que a gente talvez quisesse que não fosse assim, mas enfim, a realidade que temos é esta, um êxodo laboral muito importante e bem, a verdade é que é muito vasto para analisar essa situação atual. Vamos falar com o Ricardo Ranger, que é produtor, né, para que ele nos conte, os detalhes fundamentalmente das economias de fronteira, do local, né, sabendo de primeira mão qual é a situação, não é? Fundamentalmente o que se vive ali. Ricardo é produtor, né? De limão e laranja, está conosco. Ricardo, como você está? Bem-vindo, um prazer te receber. Buen día, buen día. Nosotros somos productores de fruta cítrica. Bien. Y estamos en la zona norte de la provincia en frontera con Paraguay. Okay. Nos conta qual é a realidade, Ricardo, que se vive ali naquele lugar? Olha, isso que estão contando os meios, isso me parece que tem uma orientação política, que querem falar contra o governo. Isso não é assim, de que as pessoas vão massivamente a trabalhar no Brasil. Não é assim. Em primeiro lugar, aqui na minha região, você quer conseguir gente para trabalhar e não tem. Isso que não tem trabalho é mentira. Ou seja, isso é totalmente mentira. Nós não conseguimos gente. Quando você dizia para um cara, olha, eu vou te registrar, eu vou te assegurar. Ele diz, não, eu não trabalho de carteira assinada, só trabalho informal. Ou seja, o problema continua o mesmo como há 4 ou 5 anos atrás. Então, isso que vão massivamente ao Brasil não é verdade. Ricardo, e por que é que acontece a saída? A que é que atribui? E, olha, em primeiro lugar, veja, no Brasil estão desesperados por gente para trabalhar, porque a realidade lá é que não se encontra gente para trabalhar. Hoje estava conversando com um senhor da fronteira de Andresito, precisamente, e ele diz que entrou pelo Passo Los Libres, e vou te contar vários casos. Ele entrou pelo Passo Los Libres, veio por aqui pela fronteira do lado brasileiro, e ele diz que em todo lugar você vê placas. Precisa-se de gente para trabalhar. Aqui nós vamos para Foz, porque estamos muito perto do Brasil, e vamos a um restaurante. Sempre, há muitos anos, há 30 anos, vamos ao mesmo restaurante porque somos amigos do dono. E o dono me diz, olha, Rangel, aqui você não encontra gente no Brasil que queira trabalhar. A maioria dos empregados que o restaurante tem, uma grande churrascaria, são colombianos, venezuelanos, cubanos e argentinos que vão trabalhar no restaurante. No Brasil existe o mesmo que existiu aqui em grandes quantidades, os planos sociais no Brasil. Lula implementou um sistema chamado Bolsa Família, que são muitíssimos milhões de pessoas que estão recebendo e essa gente não quer trabalhar. Esse é o real problema que ninguém o diz. Todos os meios dizem, a gente no Brasil desesperada, os que colhem cebola, os que colhem uva, os que colhem maçã, não conseguem gente para trabalhar. Isso me comentou gente do povo, que eu tenho a quinta aqui ao lado, e me dizem, olha, Ricardo, não tem gente para trabalhar, não conseguem gente para trabalhar. Então a gente vai em massa, mas a verdade é que não é assim como contam, sabe? Que vão lá e ganham ouro e tudo mais. Isso não é verdade. Hoje me mandaram uns áudios, um monte de áudios. Gente que ontem no Brasil os despediram do trabalho. Um grupo de 30, 40 pessoas que os mandaram embora, os deixaram na rua. Isso ninguém diz. Ou seja, não é assim. E a gente do Brasil, a grande maioria, vai trabalhar de forma ilegal no Brasil. Então tudo o que está sendo dito não é assim. Claro.
Ricardo, nos conte qual é a realidade que os produtores de cítricos vivem, neste caso com o contexto económico que o país tem, que ele tem. Como é que eles vivem lá em Misiones? Olha, no meu caso, estamos muito mal mesmo. Estamos sobrevivendo. De ter sido um exportador, nós vendíamos para um exportador, que mora na província de Buenos Aires, mas ele exporta City com o Tucumã. Durante 4 ou 5 anos tivemos que sair com minha esposa para vender frutas em saquinhos pelos supermercados. Com isso eu digo, todos nós estamos sobrevivendo, mas não me queixo. É o que nos toca e temos que trabalhar, velho. Ou seja, eu, há 43 anos, quando me formei como agrônomo, nós estávamos mal e eu saía para vender fruta na beira da rodovia 12, porque nossa fazenda faz fronteira com a antiga rodovia nacional 12 e temos a fazenda até a divisa com o Paraguai. Tive que montar uma barraquinha de vendas ao lado da rodovia. Bem, no ano passado, em novembro, tivemos que fazer o mesmo. Não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro para pagar os trabalhadores. É assim que eu te digo tudo. Bem, é assim que estamos hoje. É difícil para nós juntar dinheiro para pagar o pessoal. Mas também não vou sair dizendo, não vou endossar uma coisa que está sendo feita como propaganda contra o governo. Porque essa história do Brasil não é verdade. Assim como se conta, não é verdade. Bem... Sim, Ricardo, bom dia. A verdade é que, bem, é muito importante que você traga essa dúvida, que você levanta em relação à mídia, o que se tenta comunicar como uma verdade e que você, da sua perspectiva como produtor, que vive isso em primeira mão, transmite uma realidade totalmente diferente. Se você, obviamente, tivesse que falar com os produtores que estão na mesma situação que você, que palavras, que mensagem você daria a eles nesse contexto do suposto êxodo trabalhista que se apresenta? Não, eu não saberia o que dizer porque isso não é certo. Isso não é certo do êxodo laboral assim como está sendo colocado. Além disso, vou te comentar uma coisa. Tem gente, escuta, que nós sabemos que está recebendo 600 mil pesos de salário universal e cartão alimentação e vão todos trabalhar no Brasil. Aqui estão recebendo planos sociais, todas essas coisas, todos os benefícios sociais e vão trabalhar ilegalmente no Brasil. Então, o Estado Nacional teria que ver quem são os que passam as fronteiras, o que vão fazer e ver o que recebem aqui. Ou seja, isso é grave o que está acontecendo. Ou seja, é gravíssimo o que está acontecendo. E isso ninguém diz, nenhum jornalista nos diz que tem muita gente que recebe salário universal. Todos os benefícios que nós lhes pagamos, que no fundo todos esses benefícios quem paga é o João Povo, e vão trabalhar ilegalmente no Brasil. Por isso é muito importante seu depoimento, Ricardo. E é por isso que queríamos ter você hoje, para que nos comente do lugar em primeira mão, bem, com a circunstância que se vive lá. Nos conte, eu fiquei pensando, Ricardo, com a situação crítica dos produtores lá, cítricos, qual seria o contexto mais adequado para começar a ter rentabilidade em um negócio que está caído? Olha, estou te dizendo, para mim é preciso readaptar. Ou seja, aqui não há outra saída. Para mim não há outra saída. Se nós voltarmos atrás, voltamos ao socialismo, nós por 80 anos vivemos uma economia socialista porque os militares foram mais peronistas que Perón. Foi uma economia socialista que não nos deu resultado. Me parece que aqui é preciso readaptar. Bem, no nosso caso, por exemplo, talvez devíamos ter feito há 3, 4 anos atrás, buscar mercado, chegar mais ao consumidor final. Então, esse é um vídeo que a pessoa precisa agir com mais calma. No primeiro momento, a postura tende a ser de embate, de confronto direto com tudo que ele fala. Mas com o passar do vídeo, a gente vê com uma situação mais triste do que pensávamos. Claramente é um senhor que, pelo menos na teoria, é extremamente trabalhador, produtor rural, que tá lá dando o seu máximo no dia a dia para colher sua produção e tudo mais. Só que teve sua cabeça totalmente corroída pelos mitos que contam para ele, pelas histórias, pelas narrativas de certos políticos, sabemos muito bem quem são. Cara, nós sabemos exatamente de quem ele está falando, de que governo ele está falando, independente se ele fosse argentino ou se ele fosse dos Estados Unidos. Nós saberemos bem de onde parte esse tipo de narrativa. É um senhor de idade que teve sua cabeça totalmente corroída por conta dessas histórias e que está disposto a se sacrificar no dia a dia, na sua família, de entrar nessa linha de frente para que o governo não saia como o errado da história. Como se a história fosse mentira, como se os trabalhadores argentinos não estivessem procurando o Brasil em busca de melhores oportunidades de emprego. Ele tenta culpar o Bolsa Família por essas vagas de emprego no Brasil, por essas boas ofertas de emprego no Brasil, enquanto na Argentina está uma crise sem tamanho, um buraco sem tamanho.
ele mesmo acaba se contradizendo em sua própria fala, ela acaba falando uma coisa, depois ela acaba assumindo, depois ele diz que a vida dele como produtor tá uma completa porcaria. Então, cara, é um vídeo muito triste. No primeiro momento eu pensei que eu sairia aqui esculhambando esse senhor, mas cara, é uma situação tão triste, que sabemos que isso acontece tanto, que a pessoa precisa manter uma certa calma e pô, basta lamentar e combater esse tipo de narrativa que é espalhada. Acredito que esse trabalho que eu faço ajuda a fazer isso, mas você no seu dia a dia, você também pode elucidar certas situações que acabam desarmando esses mitos. Mas é isso, cara. É uma situação muito triste no vídeo de hoje, mas esse foi o assunto. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!